Mas eu já ouvi, às vezes, assim, algum pastor, pregador dizer assim, que a mensagem ela é um binóculo para nós enxergarmos a Bíblia como ela é. Eu vou um pouquinho mais além. Eu digo que a mensagem é o ajuste do binóculo. Amém. O irmão Brana, ele tentou ver um antílope o filho dele, eu não sei se é o irmão Bilipô ou o irmão José Brana, mas ele disse: meu filho disse, pegue o binóculo. E ele disse: eu consigo ver com o olho nu. Aí o filho insistiu, né? Pegue o binóculo. E o irmão Brana disse que quando ele pegou o binóculo e ele olhou, ele viu 10 antílopes. E ele disse: o meu binóculo estava desfocado. Então ele viu, depois que ele focou, ajustou o binóculo, aqueles 10 se tornaram um. Então eu digo que a mensagem é um ajuste do binóculo. Amém. Não é verdade? Verdade. Acho que adianta ter a mensagem, mas não ter o Espírito Santo. Verdade. Que adianta ter a Bíblia, mas não ter o foco correto. Não é verdade? Não é assim? Então, além de binóculo, a mensagem é um ajuste. Amém. A mensagem coloca a coisa no lugar que deve estar. Não é verdade? Deus enviou o profeta, a mensagem, para colocar a coisa no lugar que deve estar. Glória a Deus. E a gente, como nós sabemos que a mensagem ela veio para a noiva, né? A mensagem não veio para o mundo, ela veio para a noiva. Então, que todos nós tenhamos então os nossos binóculos ajustados. Amém. Foque na Bíblia, foque na Amém. palavra de Deus através da mensagem. Amém. Não é? Através deste ajuste que Deus colocou no nosso coração. Que é a mensagem do profeta, que veio colocar as coisas no lugar que deve estar. Não é? Não com interpretação humana, muito longe disso está a mensagem, interpretação humana, e muito longe daquilo que o homem pensa a respeito da Bíblia. A mensagem é a revelação de Deus para nós. Amém. Ela faz nós vermos o que a Bíblia é. Verdade. Não é verdade? Pura Ela verdade. faz nós vermos o que a Bíblia é. Amém. A mensagem ajusta o binóculo para ver a Bíblia mostra Deus, Amém. mostra Cristo. Aleluia. Então, sem a mensagem, não adianta dizer: eu só vou ler a Bíblia, eu só vou fazer isso e aquilo. Eu estou na palavra. Tem muitas pessoas que estão dizendo hoje: eu só estou na palavra hoje, eu não creio mais profeta, não creio mais nisso, naquilo. Mas não adianta, né? Ter a Bíblia e não ter revelação. Que adianta, Pura não é verdade. verdade? Então vamos basear nisso nesta noite. Foque na palavra. Eu sei que há irmãos aqui, e eu sei porque a igreja é família. E como toda família tem pessoas que têm problemas, como eu, que têm enfermidades, como eu, lutas, como eu tenho, como nós temos. Então vamos olhar para tudo isso hoje, nesta noite, com fé, que este Deus que nos deu um profeta, nos deu uma mensagem, Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, Amém. capaz do enfermo ser curado, Amém. aquele que tem problema ter a solução do problema, Amém. e aqueles que estiverem passando por uma luta, que o homem, a ciência, ou seja lá o que for, a medicina não foi capaz de resolver, este Deus que está aqui é capaz de resolver. Amém. Vocês todos creem assim? Amém. Então vamos ler a Bíblia, vamos nos colocar de pé. Deus abençoe os irmãos pela internet, todos os irmãos que estão pela internet. Inclusive quero mandar saudação a todos os preciosos irmãos que estão acompanhando. E para, se estiverem nos acompanhando, a irmã Nelma, lá de Salinópolis, Pará, e também e sua família, e também a irmã Aline. Elas entraram em contato conosco ontem, né? Então, se elas, te mandei o link, se estiverem nos acompanhando, que Deus abençoe vocês também, o lar de vocês.
e que a fé de vocês aumente, mas em conhecimento da palavra, da mensagem nesta noite. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ler aos Romanos capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 4, irmãos, do 1 ao 4. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira. Por quê? Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Oremos. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, nós agora rendemos, Senhor, o nosso espírito a Ti, para que o Senhor nos use, Pai, com a Tua unção poderosa, que é a tremenda vontade do Senhor, é que todos nós sejamos abençoados e alimentados com a Tua palavra. Eu sei que esse é o Teu desejo, por isso é o nosso desejo também, Senhor. Agora, Pai, queremos, meu Deus, que o Senhor ajuda-nos, que possamos, através da nossa mente, Pai, fazer com que nem pingo de arrazoamento, incredulidade, possa atrapalhar com que esta palavra desça no coração, Pai. Tente misericórdia de nós nesta hora, Pai, nos ajude. Estamos aqui como dependentes total do Senhor. Fala com cada coração, Pai, é o que pedimos a Ti, confiando no perdão dos nossos pecados, erros que tão de perto nos rodeiam. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Então, mensagem: incredulidade não impede a Deus. Nós sabemos que há duas coisas que operam no mundo hoje, né? Que é a fé e dúvida. Se opera no mundo, automaticamente opera-se na igreja também. Sabemos que um dos locais onde o inimigo mais foca para bombardear é no meio onde a noiva está reunida. Não é verdade? Onde o povo de Deus está é o local, o ambiente onde o inimigo mais foca para bombardear. De maneira alguma, o diabo está preocupado com quem está caído. A preocupação dele é com quem está de pé. Verdade. Caído não pode cair mais, né? É com quem está de pé que ele bombardeia para derrubar. Mas que nessa noite nós possamos nos fortalecer na fé para nos mantermos de pé. Você deseja isso? Amém. O profeta, nessa mensagem, a partir do parágrafo 28, ele nos mostra que a incredulidade começou lá no Jardim do Éden e vem se arrastando até hoje, né? Ao longo de todos os tempos, a incredulidade tem assolado cada vez mais nos povos e principalmente na igreja. A incredulidade. Por isso que você não deve ser incrédulo, mas crente. Sim, meu Deus. Crente da palavra. Amém. Nunca deixe nenhum tipo de momento na sua vida você ser incrédulo do que você tem recebido. Seja um verdadeiro crente. Amém. Mulher crente, homem mesmo crente, lar crente, uma igreja crente, fortalecido mesmo nessa palavra. Então o profeta diz assim, 29: a incredulidade é tão velha quanto o Éden. Foi onde ela nasceu. No Éden, incredulidade é duvidar do que Deus disse.
O que é incredulidade? Duvidar do que Deus disse. Agora, você observou de onde a incredulidade nasceu? Havia muito da palavra de Deus em consideração, porque Satanás disse a Eva, quando ela disse, Deus disse, ele, o Espírito, usando ali a serpente, falou com Eva, né? Quando ela disse, Deus disse, ele não negou que Deus disse tal e tal, mas ele disse, certamente Deus não faria uma coisa dessas. Veja, aquilo foi o nascimento da incredulidade. Tirar um J da palavra perfeita de Deus. Nós devemos ficar com ela. Amém. Ficar com a palavra. Amém. Sem importar onde, o que ou como. Amém. Nossas vidas devem estar pautadas no assim diz o Senhor. Amém. Não é? Amém. Pautadas. Ter um fundamento, estar estabilizado, ter um ajuste. É no assim diz o Senhor. Glória a Deus. Por isso que é muito gostoso ter um profeta. Amém. Muito gostoso ter a revelação. Não é verdade? Muito gostoso. Porque a melhor coisa que tem é você saber o que crê e como Amém. crê. Amém. Você saber no que está crendo e como Amém. está crendo. Né? Não é verdade? Então, o Verdade. profeta diz, nós devemos ficar com ela sem se importar onde, o que ou como. Verdade. E se tivéssemos qualquer revelação que nos fosse apresentada e que esta fosse contrária à palavra escrita, então não deveríamos receber aquilo, Verdade. porque foi exatamente isto o que Satanás fez com Eva. Verdade. Ela tinha a palavra, mas ela estava procurando por uma nova luz. Misericórdia. Tem muitas novas luzes surgindo por aí e dizendo pessoas, eu tive uma revelação e eu tive uma outra revelação, e outros dizendo, nós tivemos uma revelação. Por quê? Porque baseiam-se naquilo até mesmo que Jesus disse, que sobre este fundamento, a pedra, revelação é que Jesus edificaria sua igreja. Então, como o diabo sempre procura imitar aquilo que Deus fez, ele coloca no coração das pessoas sobre as revelações, né? Então, é disso que nós devemos ter cuidado. Se alguém chegar com uma revelação, dizendo, eu tive uma revelação, se estiver contrária à palavra de Deus, fique longe daquilo. Amém. Ele vai falar com você nesta noite, irmão. Verdade. Pode abrir o seu coração aí, que ele vai Amém. falar com você Amém. nesta noite. Glória a Deus. Então, quando Eva quis uma nova luz, Satanás viu que ela tinha aquele desejo. Então, nós não queremos nunca adicionar nada à palavra, Amém. ou tirar nada da palavra, Amém. mas deixá-la do jeito que ela é. Você Amém. sabe por quê, minha irmã? Porque do jeito que ela é que ela é a bênção para a Amém. igreja. Amém. Do jeito que a Bíblia é, do jeito que Deus deu a revelação para nós, é que é a bênção para a igreja. Amém. É por isso que você não precisa do homem para ser abençoado. A igreja não precisa do homem para ser abençoada. Ela precisa do que Deus disse, Amém. que é a sua palavra. Amém. Fique com o que Deus disse, é o suficiente Amém. para você. Não é verdade isso, irmão? Amém. Ó, precisa vir fulano, precisa vir o ciclano, precisa estar um apóstolo aqui ou algo assim para a igreja ser abençoada. Não, você ficou com a palavra, você está abençoado. Amém. Não é verdade? Você ficou com a mensagem, você está sendo abençoado. Não é assim que vocês não passaram 2 anos aqui sem pastor? Verdade. Vocês não foram abençoados? Amém. É bom ter pastor, né? É. É verdade. É bom ter pastor, é bom a igreja ter pastor, pô, é Bíblia. Mas veja bem, vocês deixaram de ser abençoados na ausência de pastor aqui? Deixou? Não. Mas por quê? Ficaram com a palavra. Amém. Ficou com a mensagem. Amém. É aí onde a gente coloca sempre, não dependa do homem para ser abençoado, dependa de Deus. Amém. Dependa da palavra, revelação, é onde a igreja é abençoada. Verdade. Mas vocês não me mandam embora também. Ah, mas não precisa mais de pastor, não precisa vir mais não. Se vocês não quiserem, não vem mais, né? É brincadeira, viu, irmãos? Eu estou tendo uma liberdade muito grande com a igreja aqui. Então a gente é para ajudar isso, né? Amém. Uma força de expressão, é uma brincadeira saudável, né?
mais. Mesmo que vocês quiserem que eu não venha mais, não tem mais jeito que eu vou ouvir do mesmo jeito. Amém. Glória a Deus. Tá vendo? Então é assim, olha, ele diz: então, nós não queremos nunca adicionar nada à palavra, ou tirar nada da palavra, mas deixá-la do jeito que ela é. Ficar firme com a palavra, porque qualquer coisa contrária é incredulidade. Verdade. O profeta diz: qualquer coisa contrária à palavra é incredulidade. Pura verdade. Ministre a sua mente. Se na sua mente surgir algo que é contrário à Bíblia, já é incredulidade. Pura verdade. Já não é crer na palavra de Deus. Mas quando vem algum tipo de arrazoamento na sua mente, aonde o diabo escolheu para trabalhar, irmã, e você repreende aquilo, dizendo assim: não, mas está escrito na palavra de Deus que pelas suas pisaduras eu fui curado. Amém. Está escrito na palavra de Deus que Ele prometeu não nos deixar órfãos. Amém. Está escrito na palavra que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Está escrito na palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito na palavra que a nossa bênção vem do Senhor. Está escrito na palavra que torre forte é o nome do Senhor. Está escrito na palavra que nós já fomos salvos. Está escrito na palavra que Ele não imputa pecado naquele que está em Cristo. Você recebe através da sua fé a benção da palavra. Quando você repreende o seu pensamento, que é arrazoamento, e fica com assim diz o Senhor, é aí onde entra a sua bênção. Amém. Glória a Deus. É aí onde entra a bênção da igreja. Amém. É ficar com a palavra. Amém. É ficar com assim diz o Senhor. Amém. Ele diz: qualquer coisa contrária é incredulidade. Verdade. Na hora que você for orar aqui hoje, lembra disso. Sim, meu Deus. Que o diabo ele trabalha muito na nossa mente. Verdade. Ele quer tirar a bênção. Ele quer tirar o ajuste, irmã, Verdade. da bênção nossa. Pura verdade. O irmão Brana, quando ele colocou o binóculos e ele ajustou, de 10 ele viu 1. Verdade. O real era 10 ou era 1 que estava na montanha? Era 1. Mas o binóculo desfocado, ele viu 10. Com o binóculo na mão. Ele viu 10. É? Isso. Ele estava explicando sobre a Trindade. Mensagem: olhe sempre para Jesus. Quando ele falou sobre o binóculo. Então, às vezes, a nossa mente às vezes fica meio desfocada. Verdade. Desajustada. Mesmo você tendo Bíblia, mesmo tendo profeta, mesmo tendo mensagem, fica desfocado. Mas tire todo tipo de arrazoamento, de acrescentar isso ou aquilo, Sim, meu Deus. e fique com a palavra, Amém. com aquilo que Ele prometeu. Amém. Irmã, é onde está a grande bênção Amém. dos que estão enfermos, dos que estão com problemas, do que estão enfrentando lutas que até aqui não teve solução. Quando você orar, lembre da palavra de Deus. Sim, meu Deus. Se familiarize, esteja intimidade com a palavra de Deus, você vai ver que você vai sair daqui diferente. Amém. E esse é o desejo de nós estarmos aqui. Verdade. E esse é o desejo de nós estarmos aqui ministrando a palavra. Glória a É que Deus. todos nós, inclusive púlpito até o final, saiamos todos diferentes daqui nessa noite. Amém, meu Deus. Então o profeta diz assim, agora, 31. Nós sabemos disto nestes dias e estamos esperando por isto. Tem sido nós, irmãos, ele diz assim, e ministros, que tentamos viver uma vida tão perto de Deus, o quanto podemos, porque nós temos o dever sagrado de cuidar do rebanho de Deus. Glória a Deus. Dizendo, dever sagrado de cuidar do rebanho de Deus, Glória a Deus. sobre o qual o Espírito Santo nos tem feito supervisores. Verdade. Nós cuidamos do rebanho para que eles estejam em ordem,
para alimentá-los com comida de ovelha. Amém. Amém, irmãos? Amém. Se um dia você estiver comendo comida e perceber que aquilo não é de ovelha, deixe de lado. Sim, meu Deus. Não é verdade? Muitos poderão te oferecer comida que não é comida de ovelha. Verdade. E o que é comida de ovelha? É a palavra. É a Amém. palavra de Deus. Amém. O irmão diz assim que as nossas almas só se alimentam da palavra Amém. de Deus. Então, perceba-se isso. Então ele diz assim, olha, e as ovelhas comem da Bíblia. Amém. Os cordeiros de Deus. Aleluia. Cordeiros de Deus. Aleluia. Comem da Bíblia. Amém. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Ele disse isso em São Mateus 4:4. Diretamente da palavra. Amém. E Paulo diz em Gálatas 1:8, se um anjo trouxer outro evangelho para vocês, além do que já foi dado, que seja anátema. O profeta diz assim, entendem? Vocês Amém. entendem? Todos entendem? Amém. Quão firme é esse mandamento? Devemos ficar firmes com a palavra. Amém. Não nos movermos dela, está em letra maiúscula. Eva moveu-se levemente, dizendo, talvez, quem sabe, Deus não vai considerar tanto isso. Às vezes a gente passa por despercebido, muitas vezes, vou fazer tal coisa, vou ir em determinado lugar e andar com determinadas pessoas. Deus não vai considerar tanto isso. Irmão, irmã, Deus considera sim. Verdade. Não é verdade? Pura verdade. Porque se você errar no alvo, no início ali, quando se atira, né? Você tem a mira e tem o alvo. Se você errar um pouquinho o alvo, ali parece que é pouquinho no início. No meio é um pouquinho mais largo, mas lá na frente, Pura verdade. você errou por completo o alvo. Verdade, meu Deus. Tem que A ser. coisa, o importante é o resultado dali da frente. Verdade. Não é verdade? Pura verdade. É o resultado dali da frente. É lá no final. Verdade. Por isso que deve fazer o que é certo. Amém. Não é verdade? Verdade. Obedecer o que é certo. Amém. Obedecer a palavra é obedecer Amém. o que é certo. Amém. Do início, o resultado vai vir lá do fim, lá no fim. Glória a Deus. Essa é a coisa mais importante que a igreja hoje deve ter o binóculo ajustado. Amém. Fique com o que é correto. Amém. Fique com o que é certo. Amém. Faça o que é certo. Amém. Doa quem doer. Verdade. Mas tome decisões certas na sua vida, minha irmã, meu irmão. Você vai ver o resultado, é ali na frente o resultado. Glória a Deus. Então, ele diz assim, não nos movermos dela. Eva moveu-se levemente. Talvez, quem sabe, Deus não vai considerar tanto isso. Nós ouvimos tanto hoje de Deus ser um Deus bom, e é verdade, Ele é um Deus bom, nós cremos nisso. Amém. Mas Ele também é um Deus de julgamento. Para ser bom, Ele tem que trazer julgamento. Verdade. Para cumprir sua lei, tem que haver penalidade na lei, ou a lei será sem efeito. Se há uma lei que diz que avançar o sinal vermelho é contra a lei, então se aquela lei não prevê nenhuma penalidade, então aquela lei não é boa de jeito nenhum. Você poderá ultrapassar o sinal ou qualquer coisa que você quiser, porque não há nenhuma lei. Mas quando você traspassa a palavra de Deus, por causa de algum credo ou tradição, você ultrapassou aquela linha entre a misericórdia e o julgamento. Misericórdia. Isso é certo, o profeta diz. Você tem que ficar certo com a palavra. Amém. Aleluia, eu gosto disso, certo com a palavra. Diz o irmão Brando, eu gosto disso, certo com a palavra. Nenhum jota ou tio será tirado. Amém. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não falharão. Amém. Tem que ser assim, diz o profeta. Amém. Tem que ser assim. Amém. Para os verdadeiros cristãos, e é assim. Amém. Não é verdade? Sim, Verdade. sim e não, não. Oh, glória. É sim, sim e não, não. Ele diz, tem que ser assim. Verdade. E eu dizendo, sim, sim,
e não. Verdade, meu Deus. Não é verdade? Verdade. Como é bom, Verdade. principalmente tudo concernente às Escrituras Sagradas, Amém. à Bíblia. Amém. Como nós poderíamos tomar horas aqui para voltar e nos basear em como, se nós tivéssemos tempo, como que a ciência, desde que há muitos anos, tem tentado ridicularizar os pensamentos de Deus, trazendo para si um grande nome, alguma conquista que eles próprios puderam fazer, mas quando eles estão cavando e tentando desacreditar a palavra, Deus vem e os faz encontrar algo para comprová-la. Verdade. Então, há alguns anos atrás, quando a igreja pentecostal nasceu, eles disseram, quando a igreja pentecostal nasceu, com a unção, o profeta diz assim, eles disseram, são um bando de fanáticos, isto não vai durar muito tempo, não sabendo que era um movimento de Deus. Aleluia. Deus teve que fazer aquilo. Este é o tempo para isto acontecer. Amém. Esta é a era para isto. Amém. Irmã, irmão, preste atenção no que o irmão Branco está dizendo. Não sabendo que era um movimento de Deus, eles disseram, tudo é fanático, tudo é fanatismo. Zombavam, criticavam da igreja primitiva, com o poder e a unção do Espírito. Não vai durar muito tempo não, daqui a pouquinho vai passar, daqui a pouquinho vai acabar. O profeta diz assim, eles não sabiam que era um movimento de Deus. Verdade. E movimento de Deus, irmã, não para. Amém. Não é verdade? Verdade. A obra de Deus não para. Amém. O movimento de Deus não para. Está até hoje. Amém. Glória a Está Deus. até hoje. Graças a Deus. Não é verdade? Deus retirou o Espírito Santo da sua noiva? Não. Não. Está até hoje. Amém. Veio em Pentecostes, em homens e mulheres lá, Aleluia. sobre uma ordem que ele disse, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ser-me-eis testemunha. Aleluia. Muitos disseram, são fanáticos, estão falando em línguas aí, diferentes e coisas, né? E fanáticos, só que o cego enxergava, a sombra dos apóstolos curavam. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palavra que saía da boca daqueles profetas, daqueles apóstolos, curavam as pessoas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E esta obra não parou até hoje, minha irmã, porque Ele não retirou o seu Espírito Santo. Por mais que o homem, usado pelo diabo, tenta barrar o poder de Deus, jamais pode parar. Tenta barrar a obra do Espírito Santo, jamais pode parar. Por mais que ele cause um levante do inferno com demônios, jamais pode parar o poder de Deus que está atuando no meio da igreja. Amém. Você crê assim, tá vendo? Amém. É baseado nisso que você pode sair daqui curado. Amém. É baseado nisso que você pode sair daqui com o seu problema solucionado nesta noite. Glória a Deus. Foque na palavra. Amém. Foque no assim diz o Senhor. Amém. Essa é a base da igreja. Sim, meu Deus. Deus teve que fazer aquilo. Este é o tempo para isto acontecer. Esta é a era para isto. Verdade. Então, se este é o tempo, se esta é a era, aonde que está então esse poder? Se este é o tempo, se esta é a era, aonde que está então esse poder? Se não é aqui, se não é no meio onde o povo de Deus está reunido. Verdade, é aqui mesmo. Não, irmão? Não é, irmã? Amém. Onde que está esse movimento de Deus? Esse movimento é de Deus. Amém. Foi o homem que fez essa obra na tua vida, no teu coração? Você enxergar a mensagem e ver que ela é a revelação da palavra de Deus? Não foi homem, foi Deus Amém. que fez isso. Aleluia. E se Ele fez isso para mim e para você, o que Ele deseja te mostrar nesta noite? Verdade. O que Ele não deseja fazer na tua vida, na tua família, no teu lar, nesta igreja aqui? O que Ele não está desejando, meu irmão? Verdade, meu Deus. Fazer aqui no nosso meio nesta noite? Se este é o tempo, se esta é a era, então onde que é este povo? Aonde que está este poder? Eis-me aqui, Senhor.
Nós não estamos aqui com base em nenhum tipo daquilo que o homem levantou. Verdade. Nós não estamos aqui com base naquilo que o sistema ou algo tem oferecido. Verdade. Não estamos aqui baseando a nossa fé em inteligência humana. Verdade. Não estamos aqui confiando no que a ciência é capaz de fazer na nossa vida, em relação à enfermidade, em relação a problemas. Nós não estamos com base nessas coisas deste mundo. Verdade. A base da tua fé, eu creio, assim como eu, você também, vem do céu. Amém. A tua base vem do alto, vem do Amém. sobrenatural, minha irmã. Então, do que Deus não é capaz de fazer, Verdade. se você tiver fé na palavra de Deus nesta noite, minha irmã, o que Deus não é capaz de fazer com este movimento que Ele tem causado no meio da igreja? Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse há não muito tempo atrás, em uma das minhas reuniões, talvez foi aqui que João estava tão certo que aquele era Jesus. Oh, glória. Mesmo antes de ver o sinal do Messias, aquela pomba, Deus descendo do céu na forma de uma pomba, o Espírito Santo vindo do céu, a voz dizendo: este é meu filho amado, a voz dizendo: este é meu filho amado, era aquilo que ele teria que ter visto. O Pai lhe tinha mostrado lá no deserto, sobre quem você vir descer o Espírito. E João estava tão certo. Eles o perguntaram: você não é o Messias? Você não é o profeta que havia de vir? Você não é isto e aquilo? Ele disse: eu não sou ele. Mas disse: há um entre vós agora. Você vê, ele sabia que o tempo estava tão perto a ponto de o Messias já estava no meio do povo. Aleluia. Porque ele teria que apresentá-lo e ele sabia que ele estava lá. Aleluia. Você não sabe que ele está aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Crê, Senhor. Eu creio que isto é o que a grande igreja do Deus vivo tem feito nestes últimos dias. Amém. Trazer as pessoas ao reconhecimento Aleluia. que o Deus vivo está no meio da igreja. Amém. Entende? É para isso que ela foi levantada. Amém. Glória a Deus. Eu li esse parágrafo aqui no último culto. No último culto de Santa Ceia aqui. Não foi? Foi lá, Monte Verde, Monte Cavalo. O profeta diz: e eu creio que isso é o que a grande igreja do Deus vivo tem feito nestes últimos dias. Aleluia. Trazer as pessoas ao conhecimento que o Deus vivo está no meio da igreja. Amém. Entende? Veja o que o irmão Amém. Branco está dizendo em relação à noiva, irmã. Em relação à igreja. Entende? É para isto que ela foi levantada. Amém. Graças a Deus. Você, como noivo, nós, como a igreja noiva, Aleluia. fomos levantados para mostrar que Deus está vivo no nosso meio. Amém. Você observou isso, irmão? Glória a Deus. Ó, é para isto que ela foi levantada. E esta igreja não voltará a um credo Amém. como dogma romano ou outra coisa. Ela deve voltar para a Bíblia. Amém. Amém. Ou voltar para a palavra, ele diz. Sem importar o que ela diga, concordar com a palavra. Não use seus próprios pensamentos. Sim, meu Deus. Fique com a palavra, Amém. porque ela é a promessa de Deus. Amém. Aleluia. Para quem você foi levantado, irmão? Para quem você foi levantado, irmão? Para mostrar que Deus está vivo. Amém. Ele vive, não vive? Amém. Ele está aqui no nosso meio. Amém. Eu creio que isto é o que a grande igreja do Deus vivo tem feito nestes últimos dias. Amém. Agora, observação do profeta. Agora, incredulidade é uma coisa velha, do tempo do Éden, e veio de uma maneira tão astuta, quase à verdade. Pura O verdade. profeta diz: quase à verdade. Agora, se alguém tivesse dito: o irmão Brana foi à igreja de Deus nesta manhã, correto? Ele encontrou o pastor, certo? Estava vestido com terno escuro e gravata, certo? Sim, é verdade. Sentou-se no lado direito do pastor, correto? O profeta diz: levantou-se e pregou, correto? Sim. E talvez tudo aquilo seja verdade, cada pedacinho disso. Então dissesse:
Um pouquinho antes de sair, ele pegou uma garrafa e bebeu um gole. Agora, o profeta diz assim: agora, aí está a mentira. Mas todo o resto disto é perfeitamente verdade. Não é? Paletó, gravata, sentou-se ao lado, pregou, tudo isso é verdade. Mas alguém diz, ele tomou um gole antes disso tudo acontecer. O profeta diz, é aí onde está a mentira. Mas por que o diabo faz isso? Veja bem. Agora, aí está a mentira. Mas todo o resto disso é perfeitamente a verdade. Você percebe? O resto é perfeitamente a verdade. Mas aquela pequena coisa coloca em dúvida todo o resto. Verdade. Fazendo daquilo uma mentira. O que o diabo tenta colocar? Um nãozinho. O que o diabo faz com um nãozinho? É desacreditar de todo o restante da bênção. Todo o restante da palavra. Bem, esta é a maneira que o diabo faz. Ele nos traz certa coisa e mostra de uma maneira tão amável e vai concordando com a maior parte da palavra de Deus, mas ele não ficará com toda a palavra de Deus. E isto é o que nós temos que fazer. Ele dirá, eu creio que existe tal coisa como novo nascimento, mas eu acho que isto é uma mudança de ideia. Mas não é uma mudança de ideia, é se tornar uma nova criatura. Amém. Você não deseja isso? Amém. Ao sair daqui? Amém. Uma nova criatura? Amém. Novos desejos? Amém. Sentindo o poder de Deus na sua vida? Amém. Eu desejo isso, irmão. Amém. Eu desejo isso também. Por isso nós vamos orar. Nós vamos crer que Deus vai cumprir o nosso desejo. Amém. De sairmos melhores, fortalecidos, crendo na nossa cura, Amém. na nossa sua palavra. Vamos cantar o hino, o corinho renova. O altar está à disposição.